Então, bem, aqui, né, a trigonometria é uma ferramenta imensa, né, para a gente, né, tanto no cálculo, né, enfim, na geometria como no cálculo e em toda a matemática, né? E aí o que que acontece? Há uma diferença aqui com a gente, que a gente vai fazer essa trigonometria, esse seno e cosseno aqui, gente, que a gente vai usar aqui, a gente vai fazer seno e cosseno de ângulos, tá? A gente vai fazer seno e cosseno de arcos, não. E é diferente do que é usado lá no cálculo, tá? Porque lá no cálculo a gente não trabalha com seno de ângulo, a gente trabalha com senos de arcos, tá? É comprimento na circunferência, né? Então é por isso que aqui, ó, esse alfazinho, ele tá aqui, ó, né, fazendo referência a essas duas semirretas aqui, o que, né, porque ângulo pra gente é par de semirretas. E lá no cálculo, esse alfa, ele é desenhado aqui, ó, porque ele faz menção ao comprimento, né, desse pedaço da circunferência, o comprimento de arco. Tá bom? E aí, bem, então vamos à definição aqui, ó, tá? Do que é a definição do que é seno e cosseno, né? Então, a gente pega um ângulo, né, que é um par de semirretas. Na origem do ângulo aqui, ó, no vértice dele, a gente traça uma circunferência, né, em que o prolongamento de um dos lados do ângulo é o diâmetro dessa circunferência, como está nessa figura aqui, né? E aí, a outra semirreta intersecta a circunferência no ponto C, tá bom? E aí a gente, né, define aqui, ó, né, o seno do ângulo alfa como sendo essa divisão aqui, ó. Que de certa forma aqui tem um triângulo retângulo, né? Tem um triângulo retângulo, aí fica o cateto oposto, que é o... Bem, aqui ele não colocou, né? Que esse ponto aqui é o D, né? Aqui, faltou aqui no livro, essa base aqui dessa altura aqui, ó, é um ponto D. Tá? E aí fica CD sobre OC, que seria cateto oposto sobre a hipotenusa desse triângulo. E essa hipotenusa, no caso aqui, é o raio dessa circunferência. Beleza? Isso é o seno. Então, deixa eu até estar desenhando aqui, ó. Isso que é melhor. Então, bem, o ângulo é isso, é um par de semirretas, né? Aí a gente traça uma circunferência aqui, ó, uma semicircunferência, tá? Né? E aí, nessa semicircunferência aqui, ó, que tem um certo raio R, eu vou até destacar aqui um raio R, tá? Aqui está a origem, deixa eu usar a mesma notação dele, ó, OCB. Esse ponto aqui é um C, aqui é um B, tá? A gente traça aqui essa altura, né, uma altura H aqui, ó, tá? E aqui esse ponto aqui é o ponto D, tá? Tá aqui o nosso ângulo alfa. Então, seno de alfa, bem, esse ângulo aqui de 90 graus, tá? Vai ser essa divisão, é cateto oposto, né, sobre a hipotenusa, tá bom? Que seria CD, né, sobre OC, né? Que no caso aqui seria CD sobre R, né? CD sobre o raio da circunferência, tá bom? Isso é o seno de alfa. E esse alfa, gente, ele pode ser qualquer coisa aqui, tá? Poderia ser assim, ó, o alfa até aqui, alfa, alfa. Então, esse seno aí, né, ele, bem, tanto vale para um alfa agudo quanto um obtuso aqui, ó. Tá? A conta é a mesma. O C seria essa mesma coisa. O D seria esse pé aqui, ó, né? Então, continua sendo, mesmo esse alfa aqui, gente, o alfa sendo isso, ó, tá? Então, eu vou até destacar aqui para vocês, ó, a conta é a mesma, tá? Essa altura é H sobre o raio, tá? E eu não estou fazendo referência a esse alfa aqui, não. É esse de fora aqui, ó. Esse ângulo externo aí, ó. Então, seria o quê, ó? Seria um triângulo assim, ó. Tá? Né? Nesse alfa aqui, ó. Tá? Esse ângulo alfa. O seno dele, tá? O seno dele continua sendo essa conta aqui, ó. Essa altura, né? Esse ponto aqui, né? Se isso aqui fica zanzando, esse ponto ele tá a uma certa
distância dessa reta horizontal que a gente chama de H, que eu vou chamar de H. Isso aqui é a origem, aqui D, aqui o C. Tá? Então, mesmo esse ângulo sendo externo, esse triângulo, retângulo aqui, ó, aqui está o suplemento do alfa, né, que é o 180 menos alfa. O seno de alfa, nesse caso aqui, continua sendo essa altura, tá? CD sobre o OC, tá? Que no caso é H sobre R. Né? Essa altura sobre o raio dessa coisa. Que aí a leitura, né, continua sendo, né? Esse ângulo externo, aí você vai para o suplemento dele, e aí o seno desse... nesse triângulo aqui também, com relação a esse ângulo, fica cateto oposto sobre hipotenusa. Né? Então, inclusive, daqui a pouco a gente vai discutir lá para frente que o seno de alfa é o mesmo seno do suplemento dele. Né? Tá bom? Então, isso é a definição, gente, do seno de alfa. E observem vocês que aqui a gente só calcula seno de coisas de 0 até 180. Tá? Então, a gente trabalha com ângulo, né? Porque não tem ângulos de grau maior, tá? Aqui pra gente. Bem, então isso aí é o seno. E o que é o cosseno, né? Então, o cosseno... Bem, aí ele coloca aqui, ó, alguns ângulos... Né, que a gente sabe, o 0, 90 e 180, a gente sabe calcular os senos, né? Justamente por essa construção aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, o seno de 0, né? Então, aqui está a origem, né? Aqui está a semicircunferência. Então, bem, uma semirreta, um lado do ângulo a gente fixa, a outra semirreta fica andando aqui assim, ó. Tá? E a gente vai seguindo a interseção dela, eu vou chamar essa semirreta de R, essa aqui de S. Tá? Então, a gente vai olhando esse ponto aqui, ó, e observando essa altura aqui, ó, né, H sobre o raio da circunferência. Tá? O nosso alfa aí. Ó, tá? Então, H sobre R é o seno de alfa. Tá? Então, quando essas duas semirretas coincidem, que aí o alfa é igual a 0, né, o seno de alfa, essa altura aqui se anula, né? Ela é 0. Então, no caso aqui, o seno de 0 seria a altura 0 sobre o raio da circunferência, que aí dá 0. Aí o seno de 0 é 0. E aí, por sua vez, ó, quando esse alfa aqui é 90 graus, ó, tá? Essa altura aqui, ó, que é a distância desse ponto C para essa reta aqui, ó, essa altura aqui seria, H seria o próprio R, ó, né? E aí o que acontece? E aí o seno de 90 graus, portanto, seria a altura que esse ponto está, a distância dele para essa reta aqui, ó, né, dividido pelo raio da circunferência, que é o R. Então, ficaria R sobre R, que é igual a 1. Tá? E aí o seno de 90 graus dá 1. Tá? E a mesma coisa aqui, ó, quando isso aqui passa para cá, ó, esse ponto, né, ele caminha para cá, até ele chegar aqui, aí essa altura vai diminuindo, essa altura, né, vai diminuindo, até que ela volta a ser 0 de novo, né? Então, no 180 graus, a distância do C para essa reta é 0, dividido pelo raio dela vai dar 0. Tá? Então, seno de 180 é 0 também. Né? Uma outra observação, gente, aqui, ó, aproveitando aqui, é que essa altura aqui, então, aqui ela é pequenininha, aqui ela vai aumentando, aqui ela vai aumentando, chegou em R, né, depois começou a diminuir, e foi para 0, tá? Então, ela faz assim, né? E o que acontece? Essa altura, gente, ela é sempre maior ou igual do que 0 e menor ou igual do que R, né? Essas alturas aqui, ó, todas elas. Se você dividir essas alturas pelo raio da circunferência, né, isso implica o quê? Ó? Que H sobre R é sempre maior ou igual do que 0 e menor do que 1, menor ou igual a 1. Tá? Então, que é o seno, né? Então, o seno de qualquer alfa, ele vai de 0 até 1. Tá? Então, é um número, né, que está associado ao ângulo alfa, que está entre 0 e 1. E ele só vai ser 0 quando o alfa for 0, ou 180, e vai ser 1 só nessa situação, né? Porque em qualquer outro ângulo aqui, ó, já existe altura, né? E essa altura é estritamente
maior do que zero e menor do que R. Tá? E aí, portanto, o seno, né, quando a gente dividir por R aqui, ó, né, aí isso aqui vai dar 1, o seno vai estar entre 0 e 1, né, não vai ser nem 0 nem 1. Tá bom? Então, temos aí a definição do seno e alguns senos aí. Bem, então, e o cosseno, qual é a definição do cosseno, né? Do cosseno a gente divide em dois casos, né? Quando o ângulo alfa ele é agudo e quando ele é obtuso, tá bom? Então, e aí já é uma coisa, né, bem conhecida da gente. Então, é a mesma coisa, tá? Então, a gente pega um ângulo aqui, ó, um lado do ângulo, né, uma das semirretas, e forma uma semicircunferência, tá? Aqui. E a outra a gente vai, né, intersectar com essa circunferência, que vai ter um raio R aqui, ó, tá? E aqui tudo é R, né? Esse ponto C, que está a origem. E aí a gente agora, bem, o seno trabalhava com essa altura aqui, ó, né? Medindo essa altura. Agora a gente vai olhar o pé, né? O pé dessa altura, a distância dele para a origem aqui, ó. Tá? Então, que esse camarada, e aqui o D vai entrar, vai ter um destaque, né? Que é 90 graus. Então, o cosseno de alfa, né, que é a nossa, no caso aqui o alfa, ele é para alfa maior ou igual do que zero e menor ou igual a 90 graus, tá? Essa situação aqui, ó, que a gente está. O cosseno de alfa vai ser esse cateto adjacente por essa hipotenusa. Então, vai ser o OD sobre o raio, tá? Beleza? Que é o OC, né? Esse cara aqui é o OC. Beleza? Isso para cá. Então, isso vale para cá. Então, a gente fica observando essa distância aqui agora. Ou, se vocês preferirem, né, a gente coloca o traço, uma reta vertical aqui, ó, né? Não vou nem orientar ela. É a distância desse ponto para essa reta. Tá? Então, seria essa distância pela hipotenusa, né? Que é essa mesma aqui, ó, né? Bom, então a gente vai fazendo essa distância sobre o raio, é o cosseno desse ângulo aqui, ó. Tá bom? Isso para quando o alfa está de 0 a 180. Quando passa aqui, ó, né, que a gente agora estaria estudando esse alfa aqui, ó, que é maior que 180, continua sendo esse comprimento sobre isso aqui, só que a gente muda de sinal, tá? Né? Então, esse aqui é o nosso D, aqui é o nosso C, então continua, a fórmula é a mesma, né? A divisão, né? O quociente, essa base é essa base aqui, esse comprimento seria OD sobre o OR, né? Só que aí a gente muda de sinal, tá? Então, quando o alfa ele é maior do que 90 e menor ou igual que 180, né? O cosseno de alfa é dado por essa fórmula aqui, ó, que aí a situação seria essa aqui agora, né? Tá aqui, o alfa tá para cá, né? A semicircunferência tá aqui, tá? Né? E aí a gente, bem, aí temos um triângulo retângulo aqui e o alfa seria agora esse ângulo externo, né? A esse triângulo, então é 90 mais esse beta aqui, ó, tá? Tem o nosso C, tem o pé da altura, tá? E tem a distância do pé da altura para a origem aqui, ó. Então, o cosseno de alfa é menos, né? Porque essas distâncias são valores positivos. E nesse trecho aqui, ó, de 90 até 180, a gente quer que o cosseno seja negativo, tá? Então, fica o OD sobre o OC, né? O OC. E, portanto, isso aqui é menor do que zero. Beleza? Porque isso aqui, como é a divisão de distâncias, né, que são coisas positivas, colocando menos fica negativo. Tá? Então, isso é a definição. E aí fica a mesma coisa, né, gente? Esse valor aqui, ele é... O OD, ó, ele não vai ultrapassar o raio da circunferência, né? Ele é sempre menor
do que o raio ou igual, tá bom? E aí, aqui a gente consegue, né, observando essas distâncias aqui, ó, calcular alguns senos e cossenos, tá bom? Então, essa fração aqui, gente, ela continua, né, esse valor aqui, ó, o OD sobre o OC, em termos de distância, né, como números positivos, isso aqui continua sendo um número entre 0 e 1, né, porque o numerador é menor ou igual que o numerador, e positivos, né, ambos. E aí, bem, isso do lado de cá, se a gente passa para cá, a única coisa que entra é o menos aqui, ó, né? Então, isso faz com que o cosseno dos ângulos, eles variem entre 1 e menos 1, tá bom? Eles ficam variando aí. Claro que a parte negativa é quando ele ultrapassa aqui o 90 graus. E aqui a gente consegue ter o cosseno de alguns ângulos. Por exemplo, o cosseno de 0, né, 0 grau, seria o quê, ó? Seria, bem, aí eu vou desenhar uma aqui, ó. Isso aqui é um alfa positivo, né? E aí, olhando essa distância aqui, ó, né, se a gente começa a diminuir esse alfa, ele tendendo a 0, essa distância aqui, que é o pé da altura, para a origem, ela começa, na verdade, a tender para o raio. Quando o ângulo for 0, né, o pé da altura vai ser exatamente o R. Tá? Então, a distância do pé da altura é R, dividido, né, por R vai dar 1. Né? E aí o cosseno de 0 vai dar 1. Que seria o cosseno de 90 graus. Né? O cosseno de 90 graus, a gente ia observando essa distância aqui. Ó. Então, quando o ângulo começa a tender para 90 graus, ó, esse pé vai diminuindo, até que quando for 90 graus mesmo aqui, ó, tá? O pé da altura, né, vai bater em cima da origem, tá? E a distância aqui vai ser 0, né? Esse comprimento, então. Então, o cosseno de 90 vai ser o quê? A distância do pé da altura para a origem aqui, né? Para o vértice do ângulo, que vai ser 0 dividido pelo raio. E aí é 0. Tá? E aí, pelo outro lado aqui, ó, e agora, quando a gente passa de 90 graus, o que acontece com o pé da altura? Era 0 e ele começa a aumentar a distância. Aumentar, aumentar, aumentar. Ele começa a aumentar até chegar em R de novo. Tá? Então, o cosseno de 180 vai ser o pé da altura aqui, que é o R todo de novo, dividido pelo raio da circunferência, que é R, só que agora com o sinal trocado, né? Porque a gente passou de 90. Então, vai dar menos 1. Então, aí é aquela tabelinha básica, né, que a gente tinha. E aí temos aí, então, esses valores e um pouco aí sobre o cosseno. O próximo resultado aqui, ó, ele é importante, que é o seguinte. Ele é importante para a definição ficar boa, né? Que a gente fala assim, a coisa está bem definida. Porque aqui a gente usou uma circunferência com um certo raio R, né? E que R é esse? R é 10, R é 11, não sei o quê. E aí isso aqui vem para dizer o seguinte, olha, essa definição que a gente fez não importa o raio da circunferência, tá? E na verdade nem importa o ângulo, né? De onde o ângulo esteja, né? Você poderia ter feito essa construção em outro lugar do papel e vai funcionar da mesma forma, em outro lugar do plano, né? Eu falo papel é onde a gente registra. Então, os valores do seno e do cosseno de um ângulo independem do semicírculo utilizado para defini-los. Tá? Então, o que é que significa aqui? Ó? Consideremos um outro círculo, né, de centro. Então, aqui ele muda até o centro. Tá? Então, porque no enunciado dele aqui, ele fala que depende do semicírculo, como se tivesse a mesma origem. Mas é bem mais geral, né? Então, o que é que isso aí está dizendo? Isso aí está dizendo o seguinte, ó, que se a gente tem... Aí começa a entrar naquela polêmica, tá? Que até eu passei para vocês a definição de ângulo, tá? Porque essa prova que ele dá... Bem, eu vou comentar para vocês aqui, ó, o seguinte. Vamos primeiro provar que... Aí aqui a gente tem um ângulo, né? Aqui tem um ângulo... um ângulo alfa. E ângulo para nós é o que? É par de semirretas. Beleza?
Aí, como eu falei para vocês, a gente pega uma semirreta aqui, ó, e traça uma semicircunferência. Vou traçar uma menorzinha aqui, ó. Né? Traçamos uma semicircunferência. E aí, bem, essa semicircunferência vai estar num raio R. Tá? E eu vou traçar uma outra aqui, ó, num raio R til. Tá bom? Ambas têm o mesmo centro. E aí a gente tem aqui um C, a primeira, e aqui a gente tem um C til. Beleza? E aí a gente monta esse triângulo. Esse triângulo aqui, ó. Então a gente tem aqui um D, né? E aqui tem um D til. Beleza? Então, esses dois triângulos aqui, ó, vou botar aqui a origem, esse aqui com esse grandão aqui, ó, eles são semelhantes, né? São semelhantes por quê, ó? Porque nesse penozinho a gente tem alfa 90 graus e tem o complemento de alfa aqui, ó. No grandão, como tem alfa aqui 90 graus aqui, ó, esse ângulo tem que ser o complemento de alfa para poder dar os 180 ali, ó, na soma interna. Então, esses dois triângulos aqui, eles são semelhantes por ângulo, bem, desculpa, gente, por ângulo, e aí, portanto, o terceiro ângulo é igual também, né? E aí, o que acontece aqui? O seno de alfa, no triângulo pequeno, ele vai ser o cateto oposto, né? O cateto oposto, que é CD, que eu vou chamar de H, esse cara de H til. Beleza? Essa base aqui, ó, eu vou chamar de B, e esse aqui eu vou chamar de B til. Tá bom? Então, o seno de alfa no pequenininho aqui, ó, é cateto oposto, é H sobre a hipotenusa, que é o raio da circunferência. Tá bom? Isso aí, ó, a gente gostaria que isso aqui fosse, né, igual, ou seja, no triângulo grandão. Aqui é cateto oposto, H til, sobre a hipotenusa do triângulo grandão, que é o R til. Tá? Mas isso aqui, de fato, ocorre. Ocorre porque os triângulos são semelhantes. Então, tem a constante de proporcionalidade entre eles. Né? Então, olha só, a altura no pequenininho, né, dividido... Bem, a proporcionalidade seria assim, né, gente? Não seria exatamente do jeito que está aqui, ó. Seria, então, a altura do pequenininho sobre a altura no grandão. A gente sabe que, né, pela semelhança, Hzinho sobre Hzão til, né, que isso aqui dá a constante de proporcionalidade, um certo lambda, né, que é o quanto o grande é maior do que o pequeno. Então, isso aqui dividido por isso vai ser igual a essa hipotenusa pela hipotenusa do grandão, tá? E aí, quando a gente faz a devida troca aqui, ó, esse Rzinho passa para... Eles trocam de lugares aqui, ó. Essa fórmula aqui é verdadeira, né? Então, o cálculo do seno no triângulo pequenininho, na circunferência menor, é o mesmo cálculo na circunferência maior, tá? Então, essas coisas independem do raio. Então, se independe do raio, a gente vai e trabalha na circunferência de raio 1. Beleza? Que aí eu vou estar comentando para vocês que é por isso que é o círculo trigonométrico, né? Um círculo trigonométrico que a gente adota, bem, se pode adotar qualquer raio, a gente adota o raio 1, porque aí esse quociente aqui, ó, esse denominador aqui fica 1, e aí a gente fica observando só os valores da altura, né? Para fazer o cálculo do seno numa circunferência de raio 1, tá bom? E o cosseno é a mesma coisa, né, gente? O cosseno... Deixa eu fazer o cálculo do cosseno aqui destacado com outra cor. O cosseno de alfa é no caso, no triângulo pequenininho, é o cateto adjacente, que é a nossa base, que é o B, dividido, né, pela hipotenusa, que seria o raio. Né? A gente gostaria que isso aqui fosse igual à mesma conta no grandão aqui, ó, que seria o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Mas isso aqui, de fato, ocorre, né? Porque a gente tem aqui, no caso, pela semelhança, né? Essa basezinha dividido pela base zona tem que ser igual
ao Rzinho, né, o R da pequena, que é a hipotenusa do pequeno, sobre a hipotenusa do grandão. Aí, quando esses dois trocam de lugar, a mesma coisa, né, surge essa fórmula aqui. E aí, portanto, a gente tem aí que o cosseno calculado na semicircunferência pequena é o mesmo que no grande, tá? E aqui, no caso do cosseno, a gente teria que fazer o caso desse alfa aqui maior do que 90 graus, mas aí a conta é a mesma, tá bom? Os triângulos, né, formados aqui, ó, continuariam sendo aqui o nosso alfa aqui, ó, eles continuam sendo semelhantes, né? Aqui teria um beta aqui, ó, que é comum aos dois, né? E aí essa conta seria a mesma, né? Então, pela proporcionalidade, essa fração seria a mesma no triângulo desse pequeno para o grande, e aí se você coloca o menos aqui, né, vai ser igual do mesmo jeito, tá bom? Então, temos aí de que está bem definido, né? Então, a gente não precisa pegar uma circunferência em particular, né, para definir. Mas a gente pode pegar uma em particular para fazer a conta, que é tomar o nosso raio igual a 1. Tá bom? E aí, quando o raio é 1, o que é que acontece? Que é o que a gente, né, trabalha bastante. Vou botar aqui o outro lado aqui, ó. Então, aqui está um lado do ângulo, aqui está o outro lado, e aí a gente vai e trabalha sempre com, né, uma circunferência aqui agora com o raio 1, tá? E aí o alfa está aqui, então o seno seria essa altura, né, o seno de alfa seria a distância desse ponto para essa reta aqui, que seria o h dividido por 1, que é só o h, tá? Então, se o raio da circunferência é 1, para calcular o seno do ângulo, basta a gente, né, acompanhar o tamanho dessa altura, né? Então, quando o alfa é 0, essa altura é 0. Quando o alfa é 90 graus, essa altura é 1. Lá, né, o seno de 90 é 1. E quando o alfa for 180, ó, essa altura volta a ser 0 de novo, né? Então, na circunferência de centro já de raio 1, a gente é só acompanhar a distância desse ponto aqui, que é a interseção da outra semirreta, né? Porque o ângulo é um par de semirreta, chamar semirreta 1, semirreta 2. A distância da interseção de S2 com a circunferência para a reta que contém S1. Então, vai de 0, chega em 1 e depois volta para 0 o seno, né? Beleza? E aí, o cosseno, no caso aqui, é esse comprimento aqui, ó. Tá? Então, a gente acaba escrevendo, chamando essa altura de seno de alfa, né? E isso aqui de cosseno de alfa, né? Porque isso aqui dividido pelo raio, que é 1, tá? Vai dar só esse comprimento. Então, é esse comprimento quando o alfa está de 0 a 90, e é menos esse comprimento, né? Que aí ele passa para cá, ó, né? Que aí no caso o alfa já seria isso aqui, ó. Aí olha, né? Aí você olha esse comprimento aqui, só que agora negativo. Então esse comprimento positivo, né, entre 0 e 90, e esse comprimento negativo de 90 a 180, tá bom? E aí a gente chama esse comprimento de cosseno de alfa. No caso aqui, ó, é o cosseno de alfa, só que é negativo, né? Beleza? Esse comprimento aqui, ó, é o cosseno de alfa, só que com sinal trocado. Porque comprimento é positivo sempre, tá? Por isso que eu botei menos cosseno de alfa. Mas aí, a gente até chama isso aqui de cosseno de alfa, desde que, né, esteja compreendido que quando esse segmento está para o lado de cá, a gente mede isso aqui com valor negativo. Tá bom? Né? Então, isso aí é a nossa definição de seno e cosseno. E vamos então aqui alguns resultados, né? Qualquer que seja o ângulo, tem-se que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Tá bom? E aí, bem, isso aqui segue justamente desse ambiente aqui, ó, né? Como o seno e o cosseno, bem, como independe do círculo aqui, ó, a gente pode fazer essa conta no círculo de raio 1, né? Então,
Então, um semicírculo, né, de raio 1. Então, eu vou fazer um aqui, ó. Então, no semicírculo de raio 1, tá? Então, aqui já vou estar tomando o 1. Vou traçar o... Aqui é S1, aqui é S2, tá? Aqui está o nosso alfa, né, que é o par de semirretas. Então, essa altura aqui é o seno, que a gente já viu, é o seno de alfa. E esse comprimento aqui é o cosseno de alfa, né, esse comprimento. Tá? E isso aqui, essa hipotenusa vale 1. E aí, pelo teorema de Pitágoras, né, aplicado nesse triângulo, né, esse cateto ao quadrado mais esse outro aqui ao quadrado vai dar a hipotenusa ao quadrado, 1 ao quadrado, que é 1. Tá? Bem, aí nesse caso, né, se o ângulo aqui, ó, for maior do que 90, que é o nosso alfa, né, de 90 a 180, o que acontece? Ó, isso aqui é o seno, né, esse H é o seno de alfa, e esse comprimento aqui, ó, é o menos cosseno de alfa. Né? Estou falando em termos de comprimento, né? Que aí o cosseno de alfa é negativo, nesse caso é menos o negativo da positivo, que é esse, eu estou me referindo ao comprimento. Né? Porque o teorema de Pitágoras ele faz menção a comprimentos, né? Então, esse comprimento é menos cosseno, aqui é seno, e aqui vale 1, essa hipotenusa. E aí a conta é a mesma coisa, né? Nesse triângulo aqui, ó, menos cosseno de alfa ao quadrado mais seno ao quadrado de alfa vai dar 1. Né? Só que menos cosseno ao quadrado é a mesma coisa que cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa. Isso aqui continua dando 1. Né? Independente dele estar entre 0 e 90 ou 90 e 180. Né? A conta é a mesma. Beleza? Então, vamos seguindo aqui, que são as coisas, né, que a gente já estava acostumado. Bem, isso aqui é uma coisa que é muito usada, né, para simplificações, tá? Que são as fórmulas de redução, que no fundo é comparar os senos e cossenos de um ângulo com o suplemento dele, com o complemento, né, que é o 90 menos ele. Tá bom? Então, vamos provar aqui, por exemplo, que o seno de 90 menos alfa é o cosseno de alfa. Né? Então, e é curioso isso aqui, ó. Assumindo isso aqui como verdadeiro, então é como se fosse assim, ó. Num triângulo retângulo, gente, né? Quando a gente está no triângulo retângulo, tem um triângulo aqui, então tem aqui um alfa, né? Esse alfa aqui, como a soma é 180, a gente sabe que né? Então, esse beta mais esse alfa tem que dar 90. Então, esse beta é exatamente 90 menos alfa. Né? É o complemento desse alfa. Então, o que essa formulinha aqui está dizendo, aqui, ó, é que o seno no triângulo retângulo, o seno do beta é o cosseno do alfa. Então, aqueles dois ângulos lá, né, agudos, o seno de um é o cosseno do outro. Tá? Então, vocês podem estar... Né, em todo triângulo retângulo, se você sabe o seno desse cara é o cosseno desse e vice-versa, né? O seno desse é o cosseno desse, porque um é o complemento do outro, beleza? Então, seno de alfa é o cosseno de beta, e o seno de beta é o cosseno de alfa, tá bom? Isso é verdadeiro. Então, vamos aqui à prova, né, deixa eu melhorar aqui a nossa... Acho que não está bem focado isso. Pronto, melhorei aqui o foco. Beleza? Então, e como seria isso aí, né? Então, ele dá essa construçãozinha. Bem, o seno e cosseno são calculados num círculo, né? Então, a gente vai ter que recorrer a um círculo aqui, ó. Então, que é basicamente ali... Deixa eu dar, porque desenhando é bem mais simples, né? Então, vamos lá aqui Então, vou pegar aqui um alfa, tá? Um alfa. Vou traçar aqui a circunferência já vou assumir 1 aqui, tá? Raio 1. Então, a gente está num unitário. Deixa eu tirar aqui esse mouse daqui. Bom,
Então, aqui está o nosso 90 graus. Né? Aqui está o nosso 90. Vou até desenhar ele para cá. Bem, aí é aquela coisa, gente. Como é que bem, o alfa está aqui. Como é que eu construo um ângulo para cá de 90 menos alfa, né? Eu pego essa semirreta e, na verdade, eu ando alfa para cá, ó. Né? Porque se eu ando alfa para cá, ó, né? Se isso aqui é alfa, esse ângulo que eu vou colocar em vermelho aqui, ó, o vermelho aqui é o 90 menos alfa, né? Porque eu quero os dois construídos, né, a partir dessa semirreta aqui, ó, dessa S1. Tá? Então, essa S2 aqui, que eu vou chamar de S alfa, é a outra que vai criar o alfa, tá? Esse aqui é o S do 90 menos alfa. Né, que eu quero as duas tendo essa mesma semirreta. Então, a gente constrói tanto alfa daqui para lá e eu quero 90 menos alfa aqui também. E aí, a gente desce alfa aqui, ó. Tá? Então, bem, e aí a gente vai, bem, a gente tem o H de alfa, e esse aqui eu vou chamar de beta, tá? Esse ângulo aqui, o beta é o complemento de alfa. E aqui tem um 90 graus aqui também, ó. Beleza? Temos dois triângulos aí, ó. Então, observem que isso aqui é beta, ó, né? Isso aqui mede beta, isso aqui mede 90, então esse aqui tem que ser o alfa. Né? Nesse outro triângulo aqui, ó, isso aqui é alfa, aqui é 90, então aqui é beta. Beleza? E aí, o que é que acontece, então? Então, vou colocar esse camarada aqui, vou até riscar aqui, aqui é o beta, né? Nossa, tá tudo bagunçado aí. Então, vou dar uma limpada aqui no problema aqui, ó. Tá, então, o alfa tá aqui. Isso aqui é alfa, né? Aqui tá 90, aqui é 90. Então, aqui é alfa, aqui é beta. Como aqui é 90, então aqui é alfa. Tá? Então, como aqui é alfa, aqui é beta. Tá? Eu não vou desenhar esse beta aqui, porque senão eu vou bagunçar aqui o nosso desenho. Tá bom? Acontece que esses dois triângulos aqui, ó, eles são congruentes. Tá? Eles são congruentes porque, ó, eles... é a congruência de triângulos retângulos, né? Que é aquela hipotenusa e ângulo adjacente. Ó. Tá? Então, eles têm a mesma hipotenusa, que vale 1, né? Então, esse comprimento é igual a esse aqui, ó. Tá? E aí, então, a gente tem hipotenusa e ângulo adjacente. Hipotenusa e ângulo adjacente, os mesmos. Como é hipotenusa e ângulo adjacente aqui, ó. Tá? Ou, se você preferir, né, eles são semelhantes, né, porque eles têm... Vou botar aqui o beta aqui, ó. Vou botar o beta 2 tracinho, né? Vou botar o beta aqui com 2 tracinhos. Eles são semelhantes, né? Semelhança ângulo, ângulo e ângulo. Tá? E como eles têm um lado em comum, ó, eles têm a mesma hipotenusa, a constante de proporcionalidade é 1, né? Porque essa hipotenusa dividido por essa dá a constante de proporcionalidade 1. Então, quando dois triângulos são semelhantes e têm um lado correspondente iguais, na verdade, isso aqui é um critério de congruência. Tá? Então, eles são côngruos. Se você não quiser apelar para a congruência de triângulos retângulos, né, que é uma congruência à parte, né, deles. E aí, o que acontece? Então, se eles são côngruos, gente, as medidas são iguais. Então, esse comprimento que é oposto ao beta aqui tem que ser igual a esse comprimento que é oposto ao beta nesse camarada aqui, ó. Esse carinha aqui, eu vou botar em vermelho para destacar aqui, ó. Então, esse lado aqui, ó, que é o menor cateto, é côngruo a esse aqui, ó. Tá? E aí, gente, o que é que acontece? O que é o seno de alfa? Então, o seno de alfa é o valor dessa altura, ó, né? É esse H aqui, ó, tá? Então, como isso aqui mede H, isso aqui mede H também, ó. Então, o seno de alfa é H, tá? O que é o cosseno de alfa? O cosseno de alfa exatamente é esse mesmo H aqui deitado, ó, né? O cosseno de beta. Cosseno de beta, né? Que o beta está aqui, ó, que é o nosso beta. Então, o cosseno de beta é o mesmo H, só que deitado.
Então, aí o seno de alfa é o cosseno de beta. Aí está aprovado aqui a primeira parte. Tá? E aí, a outra parte aqui, ó, que o cosseno de beta é o seno de alfa. É a mesma coisa. Né? O cosseno de alfa, é o quê? Ó? É esse dois tracinhos aqui, ó, tá? Que eu vou chamar de base, de B. De B, né? E aí, bem, a hipotenusa aqui é 1, então, né, isso aqui é 1, tá valendo 1. O cosseno de alfa é B. E esse B é o seno de beta, porque nesse triângulo aqui, ó, o beta, esse mesmo B que está deitado aqui, agora ele está em pé. Né? Aí, no caso aqui, ele seria o seno de beta. Tá? Aí o cosseno de alfa é o seno de beta e o seno de alfa é o cosseno de beta. Aí tá aprovado. Né? E aí, claro, né, eu não defini a tangente aqui ainda, tá? Mas a tangente aí voltando, né, a definição de tangente, eu não falei dela ainda, mas a tangente de um ângulo, a tangente de um ângulo alfa, é o seno dela sobre o cosseno dela, tá? E aí, claro, né, para a tangente estar bem definida, a gente cobra que esse cosseno aqui, né, ela só está definida quando o cosseno é diferente de zero. Mas aí o cosseno só vale zero quando o alfa é diferente, né? É igual a 90 graus. Então, essa expressão ela só faz sentido para alfa diferente de 90 graus. Tá? Então, a gente define a tangente de um ângulo como sendo isso, como sendo o seno dele sobre o cosseno dele e para ângulos diferentes de 90 graus, porque senão dá tilt aqui. Tá? E aí, como o seno de alfa é o cosseno de beta e vice-versa, né? Como é que fica a tangente, né? Então, a tangente de alfa vai ser o que? É seno de alfa sobre cosseno de alfa, por definição. Né? E aí, assim, alfa aqui é diferente de 90 graus, né? E aí, o seno de alfa é o cosseno de beta, o cosseno de alfa é o seno de beta, então isso aqui fica como sendo 1 sobre o seno de beta sobre o cosseno de alfa, né? Essa fração é igual a essa daqui, ó. Isso aqui é exatamente a tangente de beta, né? Que é o que ele coloca aqui, ó, que a tangente tanto faz aqui, né? De beta é 1 sobre a tangente de alfa. Né? E se você troca alfa por beta aqui é a mesma coisa, porque um é o complemento do outro, né? Esse beta aqui, ele também é... Aliás, o alfa é 90 menos beta também. Tá? Então, tá aprovada essa proposição. Bem, aqui a gente tratou de complementos, né? Os complementos. Agora que a gente está indo para o suplemento. Né? Que é a relação do alfa com 180 menos alfa. Tá? Então, agora a gente não quer mais com relação a 90 graus, é 180. Tá? Então, como seria essa construção, né? Essa construção é o seguinte. Vamos criar aqui o nosso alfa. Tá? Criamos, bem, vou prolongar aqui, né? Cria aqui a nossa... Vou botar maior aqui para... Aqui a nossa semicircunferência. Eu vou estar assumindo raio 1, que está o nosso alfa, tá? Aí eu vou criar, bem, eu vou abrir alfa aqui, ó. Eu vou abrir alfa aqui, tá? Mas na verdade a gente está interessado nesse camarada aqui, ó. Tá? Nesse beta aqui, ó. Tá? Então, esse nosso beta agora, gente, o beta, ele é 180 menos alfa. Né? 180 menos alfa, tá bom? Porque justamente eu abri alfa aqui, ó. Então, daqui para cá, né, nesse sentido aqui, ó, a gente tem o nosso beta, tá bom? E aí a gente quer comparar seno de alfa, né, e cosseno de alfa com seno de beta e cosseno de beta, tá? Então, bem, como é alfa para cá, na verdade o desenho tá horrível, né? Mas eles têm as mesmas
as mesmas alturas aqui, ó. Então, esse triângulo, ele é congruente a esse aqui, ó. Esses dois triângulos são congruentes, tá? Então, eles têm a mesma altura. E congruente como? Ó, hipotenusa 1, tá? E ângulo adjacente. Então, hipotenusa, ângulo adjacente. Beleza? Então, tem hipotenusa, ângulo adjacente. Tá? E aqui eu vou botar... Bem, é isso. Acho que não precisa, né, a gente fazer muita coisa. Aqui tem um H, que é essa altura aqui tem um H. Então, o que é o seno de alfa? Seno de alfa é H, que é essa altura aqui, ó. Né? O que é o seno de beta? Esse seno aqui, ó. Bem, tanto de alfa até chegar do outro lado aqui, o beta, né, são essas alturas, né? Que como o nosso círculo tem raio 1, então todas essas alturas são os senos dos ângulos. Mas aí essa altura é igual a essa, né? Porque a gente voltou a alfa aqui, ó. Os triângulos são congruentes, então essa medida é igual a essa, em termos de comprimentos, né? Então, hipotenusa, hipotenusa, altura, altura, tudo bonitinho. Então, isso aqui essa reta aqui é paralela aqui, né, gente? Aqui está parecendo maior no desenho, mas essas alturas são iguais na prática, na teoria. Então, o seno de alfa é H, e o seno de beta, né, é essa altura, é H também. E aí a gente tem a igualdade aqui do... Nossa, o cachorrinho ali está penando. Tem o seno de alfa igual ao seno de beta, que é a primeira fórmula aqui, ó, né? Que o seno do alfa é igual ao seno do beta, que é o suplemento dele. E o cosseno, né? O cosseno de alfa é essa base aqui, ó. É a base, tá? O cosseno de beta, como o beta agora ele é maior do que 90, né? Já vai ser essa base também, que tem o mesmo comprimento, né, que esse aqui. Só que o cosseno desse beta, a gente já viu que é esse comprimento, né, com o sinal trocado, é menos beta. É menos B, né, é menos essa base. Então, isso aqui vai ser menos cosseno de alfa, que é a nossa formulinha. O cosseno de beta é menos cosseno de alfa. Tá? E aí, a tangente, né, ele não colocou aqui, mas aí a gente já pode estar comparando a tangente também, ó, que a tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa. Isso aí vai ser o quê? Ó? O seno de alfa é igual ao seno de beta. Seno de beta. Né? E o cosseno de alfa, bem, aí passa para cá negativo, né? Para cá negativo é menos o cosseno de beta. Então, vai dar aqui menos a tangente de beta. Tá bom? Então, fica isso. A tangente muda de sinal. Então, o cosseno e a tangente mudam de sinal, né? Na questão do suplemento, né? Então, temos esse teorema aí. O que mais? Aqui é a prova, né? Basicamente, ele está... Então, em um triângulo retângulo ABC, o ângulo... isso aqui é importante, né? Porque o que acontece, gente? Para a gente ficar calculando senos e cossenos, né, todos nós, né, a gente não fica desenhando esses círculos, essas coisas todas aqui. A gente faz aquele mantra lá, cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa, né, e a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, basicamente, o que a gente vai fazer agora é abandonar essa construção do círculo, né, justamente partindo para um triângulo qualquer, ó. Em um triângulo retângulo qualquer, né, num ângulo reto C, a gente tem essas fórmulas aqui, ó, né, de que o seno vai ser cateto oposto, né, sobre a hipotenusa. Vamos esclarecer a notaçãozinha do que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo exatamente em um triângulo ABC, aí eu vou estar desenhando aqui, depois deixa eu desenhar primeiro aqui, para eu captar aqui o ABC, o ângulo reto está no C, né? Então, eu vou botar aqui AB. Tá? Ele está dizendo que que BC vai ser AB seno de A. AC vai ser igual a AB cosseno de A. E BC vai ser igual a AC
tangente de A. Tá bom? Então é isso aqui, ó, né, que ele está afirmando aí, ó, num triângulo qualquer ABC, né, com ângulo reto aqui no C, ele está dizendo então que, bem, aqui tem o nosso ângulo, esse ângulo aqui eu vou chamar de alfa, tá, que é o vértice aqui no nosso A, que seria esse, né, aqui seria o nosso alfa aqui, tá, nosso alfa. Na verdade, gente, eu odeio essas notações aqui, eu prefiro as letrinhas, né? Então eu vou chamar esse carinha aqui de A, o oposto ao B eu vou chamar de Bzinho, o oposto a Czinho aqui vai ser hipotenusa, Czinho. Tá? E aí o que ele está dizendo é o seguinte, ó, é que o BC, ó, o BC, que é o Azinho, ele é AB, ele é C, né, que seria o nosso C aqui, ó, é C seno de alfa. Tá? E o AC, ó, AC é igual a AC vezes cosseno de alfa, tá? E BC, que é o Azinho de novo, né? Vai ser igual a AC, que é C, tangente de alfa, tá? Então, esqueçam aqui esse... Né? Então, quando a gente tem um triângulo assim, ó, aí eu vou até apagar esse, né? Tá? Então, quando a gente tem um triângulo retângulo com lados medindo A, B e C, eu vou chamar esse C aqui de H, que é a hipotenusa, tá? Né? Aqui é H, ó. Então, vale essas fórmulas aí, ó, tá bom? E de onde a gente tira isso? Né? A gente tira essas fórmulas todas aqui. Se a gente colocar esse H dividindo, ó, a gente tira, na verdade, a gente está dizendo que o seno de alfa, né, vai ser, o seno de alfa aqui, ó, é cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o nosso A sobre H. Ó, né? O cosseno de alfa vai ser B sobre H, tá? Né, que é o cateto adjacente sobre H, que é a hipotenusa, né? E a tangente de alfa vai ser a tangente é cateto oposto sobre, aqui é B, tá? Eu errei, aqui é um B. Vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, seria A sobre B, tá bom? Tá errado aqui, eu errei na minha fórmula, tem alguma coisa errada aqui. O tangente vai ser cateto oposto PC sobre o AC. Ah, tá certo. Aqui que eu escrevi errado, tá bom? Então, resumindo, é aquela conta que a gente fazia antes, tá bom? Então, eu vou estar justificando para vocês. Então, eu vou pegar o nosso triângulo e botar numa posição boa aqui para a gente fazer a nossa conta. Tá? Que seria a posição, seria essa aqui, ó. Né? Eu vou pegar um alfa aqui, tá? E aí eu vou pegar a hipotenusa, vou chamar esse carinha de A, esse carinha aqui de B, a base, tá bom? Hipotenusa AB. Então, eu vou chamar Não, tá bom, sim, né? E aí o que acontece, gente? Eu vou prolongar, isso aqui é o triângulo, né? O triângulo é dado, tem a hipotenusa dele aqui. Vou prolongar um dos lados dele, né? Um dos lados desse ângulo. Tá? Vou pegar essa hipotenusa aqui, ó, vou fazer uma circunferência com o centro aqui, ó, passando por esse ponto, né, com o tamanho, né, da hipotenusa. Então, esse comprimento aqui é H, que é a nossa hipotenusa, e faço isso aí, ó. Bom, e daqui a gente vai tirar todas as informações, beleza? Dessa semicircunferência, porque foi assim que começou a história dos senos e cossenos, né? Então, a gente sabe que seno de alfa, né, e não importa o raio da circunferência, né, seno de alfa é o quê? Ó? É cateto oposto, né, que é essa altura, dividido pelo raio da circunferência. Tá aí, ó. É simplesmente isso. É só colocar uma circunferência para depois a gente não esquecer a circunferência. Né? E o cosseno de alfa? O cosseno de alfa é o quê? Ó? É o tamanho dessa base aqui sobre o raio da circunferência, sobre H. Né? E aí a fórmula que o livro está colocando. Tá bom?
E a tangente, né, de alfa é o quê? Ó? É o seno A sobre H dividido pelo cosseno que é B sobre H. Né? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, isso vai dar A sobre B. Beleza? Que é a fórmula que a gente queria. Então, aí, a gente acaba... E isso aqui, gente, independe do triângulo retângulo, né? Do triângulo. Depende do tamanho da hipotenusa, por exemplo. Né? Então, se depende do tamanho da hipotenusa, que é o raio dessa circunferência, essa mesma conta, né, poderia ser feita no triângulo menorzinho, com uma hipotenusa assim. Né, um H-tio ali. Beleza? Ou um triângulo grandão. Então, de todo triângulo retângulo, a gente pode extrair o valor do seno de alfa, cosseno e da tangente. Tá? E aí a gente acaba que abandona essa construção circular, de ficar construindo esses círculos aí, e acaba fazendo conta direto, como a gente já faz, né? Direto nos triângulos retângulos. Né? E aí vem aquela coisa, né? Esse ângulo alfa aqui, ó, é o complemento desse beta. E aí o seno de alfa é o cosseno de beta e vice-versa. E a tangente de um é o inverso da tangente do outro. Beleza? Nos triângulos retângulos. Então, essa proposição aqui, ela sela, né, o seno e cosseno como a gente está acostumado a ver, né, sempre. E aí, uma proposição agora, né, de certa forma, já é aplicar isso aqui, ó, aplicar essas contas aqui em triângulos, né, em triângulos retângulos, a gente consegue calcular essas coisinhas aqui, ó, tá? De que o seno de 45, cosseno de 45, 30 e 60 também a gente consegue... Bem, e aí como o 60 é o suplemento do 30, a gente já tem que o seno de um é o cosseno do outro, né? E vice-versa. Tá? Né? Então, e aí agora é conta, né, gente? Praticamente a trigonometria já está montada, né? Com essa proposição, né? Com essa última proposição aí. E o que é que a gente, né, o que é que eu vou fazer aqui agora com vocês? Vou montar a gente monta aqui um triângulo aliás, um quadrado de lado 1 aqui, por exemplo, medindo 1, né? Esse ângulo aqui, ó, né, bem, aqui é 90 graus, né? Então, aqui é 45 graus, né? Aqui é 90, fazendo um... E por que 45 aqui, né, gente? Tá? É 45 porque... né, eu tenho que dar uma justificativa, né? Porque a diagonal de um quadrado, né, divide esse ângulo de 90 graus em dois iguais. Porque esse lado é igual a esse triângulo aqui é isósceles. Né? Então, os ângulos da base são iguais. Tá? Como aqui é 90, para a soma dá 180, aqui é 45 e aqui é 45. Tá bom? Aí está justificado. E nesse triângulo retângulo, a gente vai extrair o seno de 45. Tá? O seno de 45, que é o quê? Ó? Que é cateto oposto, que é 1, sobre a hipotenusa, que é a diagonal. Ó. Quanto é que vale essa hipotenusa? Aí você mete um Pitágoras aqui, ó, né? H ao quadrado vai ser esse lado ao quadrado mais 1 ao quadrado. Que aí 1 mais 1 vai dar 2. Então, H vai ser raiz de 2. Tá? Então, aqui, ó, é raiz de 2. Tá? Então, o seno de 45 vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa, raiz de 2, que é a raiz de 2 sobre 2. Tá? E o cosseno de 45, né? Me referindo a esse, é cateto adjacente, que é 1 sobre a hipotenusa, que vai dar raiz de 2 sobre 2. E aí, a tangente de 45 vai ser seno sobre cosseno, que dá 1. Ou, se você preferir, cateto oposto sobre cateto adjacente. Né? Esse oposto sobre o adjacente, que dá 1. Beleza? 30 graus agora. Como é que a gente faz? Então, a gente constrói um triângulo. Pode usar regra e compasso, né? Constrói uma reta, constrói uma semicircunferência, concentra aqui um raio qualquer R, né? Um raio R qualquer. Concentra aqui um raio R, traçou uma circunferência. Agora, concentra aqui com o mesmo raio, você traça uma outra
uma outra semicircunferência ali, ó. Aí elas vão se intersectar no pontinho aqui, tá bom? Então, como aqui é R, que é comum às duas circunferências, ó, isso aqui é R por causa da circunferência da esquerda, isso aqui é R também por causa da circunferência da direita. E aí esse triângulo aqui, ele é um triângulo equilátero, tá? Já vimos, tá, aqui no triângulo equilátero, todos esses ângulos aqui, eles são iguais a 60 graus. Tá? 60 graus. Então, esse triângulo é construtível, né? O que eu quis dizer aí é que o triângulo equilátero, ele é construtível. A gente consegue construir um ângulo de 60 graus aqui, ó. E no triângulo equilátero, a altura, gente, né? Por ser um triângulo isósceles, ela é bissetriz, é altura e mediatriz. Tá bom? Né? Então, como aqui é 60, aqui vai ser 30, até por ser o suplemento, né, desse 60 aqui, ó. Tá? Então, aqui é 30 graus. Tá bom? E aí, o que que acontece? Se essa circunferência tem raio 1, a gente pode colocar um aqui e um aqui. Então, aqui vai ser meio, por exemplo. Meio, né? E se aqui vale meio, aqui vale 1, a gente mete um Pitágoras aqui, ó, para calcular o valor dessa altura, tá? Eu vou chamar de H, mas não é hipotenusa, né? Hipotenusa aqui, no caso, é o 1, tá? Então, essa altura aqui, ó, fazendo um Pitágoras aqui, ó, hipotenusa ao quadrado, vai ser esse cateto ao quadrado, né, mais essa altura ao quadrado, tá bom? Então, o que que acontece? Então, aqui vai ficar 1 menos, aqui dá 1/4, eu vou passar 4, é o quadrado da altura. Então, h ao quadrado vai ser 3/4, né? 3/4, tá? E aí, o h, isso implica que o h vai ser, passa a raiz aqui, vai dar raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, aqui é raiz de 3 sobre 2, essa alturinha aí. E aí, acabou-se, né? Porque daqui a gente tira tudo desses dois ângulos aí, tá? O que é que a gente tira daqui, por exemplo? Deixa eu pegar um. Daí a gente tira, ó, né, nesse triângulo retângulo, e aí eu vou esquecer o da direita, vou trabalhar com o da esquerda, né? O que é o seno de 60, né? É cateto oposto sobre hipotenusa, que é 1. Tá? O cosseno de 60 é cateto adjacente, que é meio, que é o cateto adjacente aqui, sobre a hipotenusa, que é 1, então não vou nem escrever. Tá? E aí, a tangente de 60 vai ser igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, é a raiz de 3 sobre 2, dividido por meio. Aí, corta o meio, fica a raiz de 3. Beleza? E por suplemento, gente, não, por complemento, né, o seno de um é o cosseno do outro. Então, o seno de 60 é o cosseno de 30. O cosseno de 60 é o seno de 30. Tá? E a tangente de 60 é a cotangente, é 1 sobre a tangente de 30. Né? Bem, se você quiser, não quiser ir pelo complemento, você vai pelo triângulo. Ó. Seno de 60, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vai dar isso sobre isso, que vai dar meio. Está aqui, ó. Tá? Seno de 30 é meio. Né? Cosseno de 30, cateto adjacente sobre hipotenusa. Raiz de 3 sobre 2. Está aqui, ó. Tá? E a tangente, né, é cateto oposto, que é meio sobre cateto adjacente. Raiz de 3 sobre 2. Que é o inverso disso aqui, ó. Tá? É por isso que ela está invertida aqui, ó. Tá bom? Então, aí tá... O que é o que a gente chama que são os ângulos, né, fundamentais, né? O seno e cosseno dos ângulos fundamentais, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Então, chegamos aqui no seno e cosseno. Aqui é a conta que ele deve ter feito aí, né? Aqui o teorema, a lei dos cossenos, tá? Bem, a lei dos cossenos, como a gente já sabe, né? Eu já vou direto aqui, então, direto ao assunto. Agora é conta, né? Porque a geometria já está toda montada, trigonometria. Então, a conta aqui é o seguinte. Um triângulo qualquer aqui, ó. Botar um ângulo alfa aqui, né? Botar um Azinho aqui, um B e um C. Tá? A lei dos cossenos é que num triângulo qualquer, ó,
a gente tem que o a ao quadrado, ó, ele é o b ao quadrado mais c ao quadrado, né? Como se fosse um Pitágoras, né, aqui. Só que como esse triângulo não é reto, né, não tem a garantia de um ângulo reto aqui, ó. Aliás, esse alfa ele pode não ser reto, né? E aí fica essa diferença, menos 2bc cosseno de alfa. Tá? Essa aí é a lei dos cossenos. Tá? E aí o que acontece? Bem, a continha aqui é simples, para a gente chegar nisso aqui, ó. Eu vou traçar uma altura h aqui, tá? E aí a gente tem triângulos retângulos aqui, ó, né? Que aí no triângulo retângulo a gente calcula, né, o seno, o cosseno. Bem, esse primeiro comprimentinho aqui eu vou chamar de m, tá? Esse segundo aqui, ó, eu vou chamar de n, tá? E aí a gente tem as dimensões nesse triângulo, nos dois triângulos retângulos, né? Que aqui a gente pode usar Pitágoras, fazer um monte de coisa aí. Por exemplo, né? O que é que já dá para fazer? Já dá para dizer que a ao quadrado é o quê, ó? Nesse triângulo retângulo aqui, ó, Pitágoras nele, ó, é c ao quadrado, né? É h ao quadrado mais c ao quadrado. Aliás, é h ao quadrado mais isso aqui, o nosso n. Eu vou chamar de n, vou botar aqui para dentro, aqui, ó, né? É h ao quadrado mais n ao quadrado. Nossa, meu h está igual a n, né? Mais n ao quadrado. Tá bom? Né? Esse é o quadrado mais esse é o quadrado. Nesse triângulo 1 aqui, ó, né? Vou botar um zinho aqui, ó. Nesse segundo triângulo aqui, ó, retângulo, a gente já, o Pitágoras já diz pra gente, ó, que b ao quadrado vai ser h ao quadrado mais esse mzinho aqui ao quadrado. M ao quadrado. Tá bom? E aí, o que é que a gente já consegue aqui dizer, ó? Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Bem, a gente quer chegar nessa expressão, né, gente? Então, a gente tem um h, a gente já tem um h aqui, ó. Tem que o a ao quadrado vai ser... Já sabe que é h ao quadrado mais n ao quadrado. A gente tem que trazer para cá o b e o c, ó. Então, eu já vou isolar esse h ao quadrado, né? Isso implica que h ao quadrado é o quê, ó? É b ao quadrado menos m ao quadrado, né? E aí eu já pego isso aqui e levo ali para cima. Então, isso aqui já vai ser o quê, ó? Esse h aqui, ó, eu já vou escrever ele assim, ó, como b ao quadrado menos m ao quadrado mais n ao quadrado. Tá bom? Então, a gente, né, eu isolei esse h aqui e joguei ele aqui em cima. E aí o b já apareceu lá em cima. Tá bom? Vamos aqui a mais alguma coisa. Bem, a gente tem que trazer a gente tem que sumir com n e com n, né, gente? Transformar isso tudo em função de b, c e alfa só. Né? Esse m e n a gente tem que dar um fim deles aí. Bem, uma coisa que dá para sumir daqui já, ó. Bem, ó, uma terceira relação que a gente tem, ó, é o fato de que o c, ele é m mais n. Certo? Né? Porque esse pedaço mais esse pedaço aqui dá o nosso C todo ali, ó. Então, pelo menos uma dessas coisinhas aqui a gente já consegue fazer desaparecer, ó. Uma dessas variáveis aqui, né? Essas constantes, né? Constante aqui, né? Essas letras aqui, ó. Então, eu posso deixar aqui em função só do m. A gente tem duas aqui, eu vou fazer uma desaparecer, que é trazendo aqui, ó. Então, o n, ele vai ser C menos o m. Né? E aí a gente traz para cá, ó. Então, a ao quadrado vai ser igual a b ao quadrado menos m ao quadrado mais n ao quadrado, que é c menos m ao quadrado. Tá? E aí a gente, né, simplifica, fica menos m ao quadrado, mas aqui fica o quadrado do primeiro, né? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Então, esse cara já corta, ó que bonitinho. Tá? Então, já cortou, então a gente já tem pelo menos que a ao quadrado vai ser igual a b ao quadrado, que mais c ao quadrado, menos 2cm
Ainda tem esse mzinho aqui que a gente tem que dar fim nele, tá? Mas aí, olha só, o m, a gente tem, ó, m, alfa e b, tá? Então, a gente consegue, nesse triângulo 2 aqui, ó, escrever o m em função de alfa e b, né? E aí ele some daqui e introduz, né, as coisas que a gente quer que dependa só. E como é que a gente, a quarta fórmula aqui, ó, que a gente elimina esse m aqui, ó, é que o cosseno de alfa, aqui, ó, nesse triângulo aqui, ó, ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é o b. E aí o m vai ser b cosseno alfa. E aí a gente pega, né, isso implica que o m é b cosseno alfa. Aí pega esse m aqui e traz ele para cá, né? Então, fica 2bc cosseno alfa, que é a fórmula que a gente queria. B ao quadrado mais c ao quadrado menos 2c, aí b cosseno alfa, que é a fórmula que a gente queria, tá bom? Bem, isso aqui, gente, é uma conta que eu fiz, né? Aí vocês verem como foi que eu fiz, mas eu estou assumindo que esse alfa aqui é agudo, tá? Esse alfa, bem, se esse alfa for 90 graus, a fórmula é verdadeira, né? Esse alfa aqui, ó, né? Se ele for 90 graus, aqui o nosso alfa, aqui tem B, aqui tem C, aqui tem A, né? A fórmula ficaria que A ao quadrado seria igual a B, aí o Pitágoras, né? A gente sabe que é B ao quadrado mais C ao quadrado. E justamente isso aqui é essa mesma fórmula, né? Porque nesse caso o cosseno de 90 graus aqui, ó, dá zero, né? E aí o Pitágoras se reduz a essa fórmula ali, ó. Vou mostrar aqui, centralizar aqui para vocês, tá? Então, isso aqui fica menos 2bc cosseno de 90 graus. E isso aqui é zero, então é verdadeiro, né? Então, a fórmula é verdadeira quando alfa é 90 graus. Porque isso aqui sendo zero, a gente cai exatamente no teorema de Pitágoras, que é verdadeiro, que a gente já sabe que é. Tá? Então, a fórmula ela vale para o ângulo de 90 graus. E essa construção aqui é para quando o alfa é menor do que 90. Quando o alfa passa de 90, eu vou deixar aí para vocês, né, encararem o contarel, que é simplesmente a mesma conta, tá? É a mesma conta aqui, ó. Né, aqui, o nosso alfa está aqui. Aqui é o nosso A, isso aqui vale B e esse camarada aqui vale C. Aí você vai traçar essa altura aqui, ó. Bem, prolongar essa reta aqui, ó. Você traça essa altura, que é um ângulo de 90 graus. Tá bom? Aqui você vai chamar esse pedacinho aqui de M, tá? Esse camaradinho aqui é o nosso C, ó. Tá? Aí agora a gente vai mudar a história aqui, né? Isso aqui, tudo aqui, ó, você vai chamar de N. Tá bom? E aqui a gente tem dois triângulos, né, grandões. Tem esse pequenininho, que é esse aqui, ó, que eu vou chamar de 1. E tem esse grandalhãozão aqui de 2. Aí você repete essa conta, né? Você sabe que no grandalhão o A ao quadrado ele é H ao quadrado mais N ao quadrado, ó, né? Que é o nosso segundo, né, retângulo aqui, ó, vou chamar de 2. No segundo retângulo é isso. No retângulo 1, você tira aqui B ao quadrado é H ao quadrado mais M ao quadrado. Uma terceira fórmula é que M mais C é igual a N. Olha que legal. Então, você pega, né, disso aqui, ó, vou chamar a terceira coisa aí, ó, você tira, né, que M mais C é N. Esse N você já joga para cá, ó, tá? Aí você já sumiu com N, o N já não existe mais aqui na conta, né? Eu vou fazer aqui. Então, vai ficar H ao quadrado mais M mais C ao quadrado, né? Bem, substituir ali, né? Então, a gente tem, bem, esse M não interessa, esse H não interessa pra gente, porque a fórmula, né, ela envolve só A, B, C e alfa. Então, a gente vai ter que sumir com esses caras. Daqui, ó, dá para escrever o H ao quadrado em função de B e M e sumir com o H daqui, fica só M aqui, ó.
né? Então, ficaria o quê? Ó? Que A ao quadrado seria igual ao H ao quadrado, ó, é B ao quadrado menos M ao quadrado. Ó. B ao quadrado menos M ao quadrado. Tá? Eu substituí esse cara aqui, ó. E agora, voltando para cá, eu vou destrinchando isso aqui, vai ficar mais o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí, corta aqui, ó, tchac, tchac. Então, A ao quadrado vai ser B ao quadrado, mais, já vou ajeitar, ó, C ao quadrado, mais 2MC. 2MC, bom? E aqui, bem, agora a gente tem que sumir com esse M. A gente some com esse M daqui, ó. Tá? E o que é que acontece? Esse camaradinho aqui, ó, aí a gente vai usar o círculo trigonométrico, tá? Né? Aquela coisa, não sei se vocês lembram que esse ângulo alfa aqui, ó, com esse beta aqui, eles são, olha só, eu vou pegar aqui a continha aqui, ó. O cosseno de beta é cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é o B. Observe que eu não vou fazer conta para envolver esse H, não. Eu vou envolver o M com o B. Então, fica adjacente com a hipotenusa, que é o que a gente quer, né? A gente quer sumir com o M. Então, aqui implica que o M, ele é B cosseno beta. Tá? Então, aqui é B cosseno de beta. Mas como é que a gente pula de beta para alfa? Porque eles são suplementares. Tá? Então, a gente acabou de ver que ângulos suplementares, o cosseno, eles quase têm o mesmo cosseno, né? Só muda de sinal. Então, o cosseno de beta é menos o cosseno de alfa, que é o que a gente queria, né? Então, fica A ao quadrado vai ser B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, o M, que é B cosseno beta, vai ser menos B cosseno alfa, né? E aí, eu vou colocar o 2C aqui, ó, né? Que é a fórmula que a gente estava buscando lá. Bom, então a lei dos cossenos, que é continha, né, gente? Essas continhas são até gostosas de fazer, né? Já é conta usando, né, todas as coisinhas lá que a gente viu. Bem, e aí o que? A lei dos senos. Tá? Então, a gente tem aqui a lei dos senos, o próximo resultado. E aí, mais uma grande ferramenta para a gente, nessa lei dos senos. Que aí, qualquer que seja o triângulo ABC, deixa eu copiar aqui. Esse é o triângulo ABC. ABC, então, aqui está A, aqui está B, aqui está C. Então, no fundo, o que ele está dizendo ali é o seguinte, ó. Aqui está o vértice A, o ângulo A, né? Então, ele fala o seguinte, aqui, seno de A sobre... Aí eu vou chamar esse lado oposto de Azinho. Esse oposto ao B eu vou chamar de Bzinho, né? Que eu odeio essa anotação aí dessas barras BC, com não sei o que. E aí, o oposto ao C aqui eu vou chamar de Czinho. Deixa eu melhorar a minha figura aqui para enunciar a lei do seno direitinho para vocês, né, de forma simples, tá? Então, eu vou chamar aqui de Azinho comprimento, tá? Bzinho e Czinho aqui, ó. Então, esse ângulo aqui eu vou chamar de, o oposto a A, vou chamar de alfa. Esse aqui eu vou chamar de beta. Esse aqui eu vou chamar de gama, tá? Não é o correspondente lá no grego lá, mas... Tá? É grego, não, eu esqueci as letrinhas, né? Esqueci mesmo que essas letras são aqui. Então, vamos lá. Então, a lei dos senos diz que seno de alfa sobre A, né, o seno desse ângulo sobre o comprimento do cateto oposto vai ser igual ao seno de beta sobre B, que vai ser igual ao seno de gama sobre C. Beleza? É isso. Tá? Então, ou se você preferir, o contrário, né? Essas frações invertidas, elas são verdadeiras também. Ó. Seno de alfa, B sobre seno de beta, que inclusive é assim que eu costumo, que eu memorizei assim, ó. E C sobre seno de gama. Tá? Então, é assim, ó. Isso sobre o seno disso é igual a isso sobre o seno disso, que é igual a isso sobre o seno disso aqui. Ó.
beleza? Então, como é que é a prova desse negócio? A prova é assim, ó, tá? Bem, eu vou iniciar desenhando uma circunferência, mas na verdade, dado um triângulo qualquer, vamos fazer nesse nosso aqui mesmo, né? Porque aqui vai ficar meio embolado. Tem uma circunferência aqui, né, que passa por esses 3 pontos aqui, ó, e é uma única, né, que a gente viu. Uma única circunferência aí, bom? E aí o que acontece, gente? Eu vou traçar aqui, ó, pelo centro dessa circunferência, um diâmetro aqui, né? Um diâmetrozinho aqui, pá. Tracei aqui, ó. Por exemplo, nesse caso aqui, ó. Beleza? E aí eu vou unir com esse camarada aqui, ó, para formar um ângulo aqui. Esse ângulo, ele tá aberto aqui, ó. Tá? Esse ângulo aqui, ó, ele determina a mesma corda e o mesmo arco que esse aqui, ó, né? Então, são 2 ângulos inscritos na mesma circunferência. Então, esse camaradinho aqui é alfa. Tá? Só que isso aqui, gente, a gente viu que é o que? Ele é esse triângulozinho aqui, ó, esse aqui, ele está inscrito numa semicircunferência. Então, isso aqui é 90 graus. Ó. Beleza? Então, esse alfa aqui, não dá para fazer conta muito nele no triângulo original, não. Mas esse mesmo alfa transferido para esse triângulo retângulo aqui, ó, dá para fazer conta nele. Tá? E o que é o seno de alfa? O seno de alfa, nesse triângulo aqui vermelho, vamos dizer aqui, ó, né, que é esse triângulo vermelho aqui, ó, é o cateto oposto sobre a hipotenusa, ó, que é 2R, tá? Que é o raio dessa, né, onde R é o raio dessa circunferência aí. Beleza? E aí, o que acontece? Daqui, então, a gente tira que 2R, ó, eu vou passar o 2R para lá subindo e o seno dividindo. 2R vai ser A sobre seno de alfa, tá bom? Observe que isso aqui 2R é constante, né, que é o comprimento do diâmetro dessa circunferência. Se a gente muda agora aqui, gente, né, o que eu vou fazer agora? Vou fazer deixa eu até com uma outra caneta aqui, outra cor. Essa mesma construção, a gente conclui que beta, por exemplo, que B sobre seno de beta vai dar 2R, tá? Essa mesma construção aqui, ó. Vou dar um exemplo para vocês, ó, que é, por exemplo, quem aqui, ó? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, pã. Eu vou traçar vou tentar pegar o ângulo beta aqui, ó, que é esse aqui agora, tá? Vou traçar aqui, ó, né? Eu vou olhar para esse triângulo azul aqui, ó, tá? Esse azul aqui agora, nesse azul, olha, esse ângulo aqui, ó, tá? Esse ângulo aqui, ó, ele tá determinado, ele é um ângulo inscrito, né? E o arco correspondente a ele é o mesmo que esse beta aqui, ó. Tá bom, né? Os dois estão aqui assim, ó, no mesmo arco. Então, como eles estão inscritos, a gente já provou que eles são iguais, ó. Então, isso aqui é beta também. Tá? Só que esse beta, ele está num triângulo aqui, né, que não é retângulo. E esse aqui tá? Ele está nesse triângulo retângulo aqui, ó. Beleza? E nesse triângulo, a gente consegue extrair o seno de beta, tá? Que é cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o mesmo valor que é 2R. Ó. Daí a gente tira o quê? Que 2R vai ser B sobre seno de beta. Tá? E aí a gente já conclui, né, que, ó, 2R em cima e 2R embaixo, A sobre seno de alfa, que é 2R, e B sobre seno de beta, que é 2R também. Beleza? Se a gente muda agora, gente, né, agora aqui, ó, deixa eu ver se tem uma outra canetinha. Tem a caneta verde aqui, ó. Bem, só com essa diagonal a gente conseguiu matar esse arco e esse arco aqui, né? E aí, com a construção é análoga, a gente vai conseguir abraçar esse arco gama aqui, ó, esse grandalhãozão aqui, ó.
Como? Traçando uma outra diagonal aqui, ó. Tá? Por exemplo, uma diagonal aqui assim, ó. Essa diagonal aqui, ó. Tá bom? Essa diagonal aqui, ó, se você une esse ponto a esse aqui, e agora eu vou ter aqui um retângulo preto, um triângulo pretinho aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, ele tá, o arco correspondente dele é o mesmo que o gama. Tá? Então aqui é gama também, ó. Esse aqui mede gama. Só que esse triângulo aqui ele está inscrito numa semicircunferência. Esse camarada aqui é 90 graus. Ó. Tá? Então nesse triângulo aí a gente consegue extrair o seno de gama, tá? Que é cateto oposto, que é o valor do nosso C, dividido pela hipotenusa, que é 2R de novo. Né? Que é o, né, tá passando no centro aqui, é um diâmetro isso aí. E aí a gente conclui que 2R vai ser também C sobre seno de gama. Tá bom? E aí, então, essas três coisinhas são iguais aí, ó, como a gente queria. Beleza? Aí vale a igualdade dos três aí, que é a lei dos senos. Uma aplicação direta, já dando até uma prévia, né, para o que a gente vai ver no capítulo seguinte, dessa lei dos senos aí, ó, cadê? É uma fórmula para a área. Ah, acabou isso aqui, né? É uma fórmula para a área. Eu não sei se usa a lei do seno também. Que é uma formulinha para a área da está muito arriscado. Então, um triângulo qualquer, quando a gente for estudar no capítulo seguinte, não, eu vou deixar isso para o capítulo seguinte, tá? Que a gente vai deduzir a fórmula aqui, ó, né? Tem um ângulo alfa aqui, ó. Tá. Vou deixar para o capítulo seguinte, que é de área, porque eu vou estar falando de área aqui sem ter definido área, tá bom? Então, eu vou pular essa parte aí, tá bom? Então, vou encerrar aqui.